Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva, tua presença. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia, bom dia. Graça e paz, irmãos. Que bom que a gente está aqui nessa manhã. Quem está gostando do frio? É bom que ainda não está tão frio, não chegou inverno, gente. Mas a gente já está se acostumando, né? Graças a Deus que o frio vem vindo gradual, assim dá tempo da gente se acostumar. E graças a Deus que a gente tá com o nosso espaço ali, né? Hoje estava vendo todo aquele povo ali. É muito bom, gente, muito bom o que Deus tem feito na nossa igreja, através de você também, né? Você tem abençoado a nossa igreja. Quero convidar você nessa manhã a lermos um texto em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 36 ao 41. Vamos ler juntos? Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou
e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Então esse texto nos mostra que quando as angústias, os sofrimentos e os medos se abatem sobre as nossas vidas, nós somos lembrados que Cristo tem autoridade sobre todas as circunstâncias, sobre todas as tempestades, sobre todos os nossos medos. E como os discípulos, nós podemos confiar que Cristo, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, Ele acalma os ventos e Ele acalma os nossos corações também. Vamos louvar a Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Louve a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. Nossa força e a nossa salvação, Ele é a alegria do nosso coração. Vamos ao início, seja o nosso louvor. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Só as vozes do Senhor, nossa força. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos nessa manhã. Que nossa alegria não estão nas coisas desse mundo, que perecem, que passam,
Nossa alegria não está nas experiências que nós vivemos aqui, a nossa alegria não está nas pessoas. Nossa alegria é uma alegria permanente, eterna, uma alegria que não muda, que a nossa alegria é o Senhor. E por isso nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o refúgio do seu povo. De geração em geração, pessoas se abrigam debaixo das suas asas. Nossa, Senhor, quantas pessoas ao longo de séculos, milênios, se abrigaram debaixo das suas asas tão seguras, tão acolhedoras, Senhor. Nós temos aqui o mesmo privilégio, Senhor, de nos refugiar no Senhor, de nos esconder no Senhor, de poder dizer sim, nós somos alegres porque fizemos do Senhor o nosso refúgio. Fizemos do Senhor a nossa fortaleza, colocamos a nossa segurança inteiramente nele e por isso não somos decepcionados, nós podemos dizer isso, Senhor. E como é bom poder nos abrigar no Senhor. Saber que mesmo em circunstâncias adversas, o Senhor é aquele que recobre o nosso ânimo. O Senhor é aquele que nos fortalece. O justo nunca permanece caído, como diz a sua palavra, Senhor. Porque o Senhor fortalece o seu povo. Pai querido, nosso desejo essa manhã, que certamente é o seu, que o Senhor fortaleça o seu povo que está aqui. Que o Senhor levante aquele que está desanimado, que o Senhor console aquele que está triste, Senhor. Fortalece o seu povo, Senhor, renova a nossa fé, Senhor, fortalece a nossa esperança, para que nós possamos viver todos os nossos dias, os dias da nossa vida com transbordantes de alegria, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Nesse momento de confissão, convido os irmãos a acompanhar a leitura do texto bíblico, livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse texto convida a gente a entregar as nossas falhas, os nossos pecados a Deus, porque Ele pode nos alcançar, nos dar perdão, porque Ele é misericordioso. Então, convido os irmãos a fazer um breve período de oração silenciosa, entregando seus pecados, suas faltas a Deus, porque Ele tem poder e misericórdia para nos perdoar, para nos purificar. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver.
contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser, e neles há toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Te louvamos, ó Senhor Jesus, porque em Ti nós temos a plena certeza do perdão. Em Ti nós temos a plena certeza de que o amor do Pai está por nós. Por isso, Senhor, nós oramos. Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor. Renova dentro de nós um espírito firme. Não nos expulse, Senhor, de Tua presença. Nem tires de nós o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, restaure em nós a alegria da Tua salvação. E nos dá um coração disposto a Te obedecer, Senhor. Queremos ser totalmente seus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Convido você a ficar de pé mais uma vez. E eu quero convidar você a fazer essa leitura junto conosco. Em uma só voz, Salmo 36, versículos de 7 a 9. Vamos ler juntos esse texto. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas.
Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Esse texto identifica a Deus como sendo o nosso refúgio. Não só como refúgio, mas como um grande hospitaleiro. Aquele que nos acolhe em sua casa e Ele não poupa os seus recursos. Ele nos dá o melhor alimento, a melhor bebida. Mas o texto fala que Ele não é apenas refúgio, Ele não é apenas hospitaleiro, Ele é a própria fonte da vida. E Ele é a luz pelo qual nós vemos todas as coisas e compreendemos todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O convite das Escrituras é: confie nele. Confie em Deus. E por isso, como povo de Deus, nós confiamos a Ele os nossos recursos, não achando que Ele vai multiplicar e fazer render o nosso dinheiro, nos dar uma casa, um carro. Não é por isso que nós fazemos. Nós confiamos a Ele os nossos recursos porque Ele não nos poupa nada. Ele nos dá todas as coisas. E nós ofertamos em gratidão a Ele pelo cuidado que Ele tem sobre a nossa vida. Então nós vamos cantar mais uma canção. E você veio aqui preparado, você poderá dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Encha minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombra por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Vem ao seu lado, sempre de andar, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação.
Suas vozes, Brilho Celeste. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Dona Palmira, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Pode sentar. Eu quero convidar você à leitura da pergunta de número 71 do Breve Catecismo. Como sempre afirmamos, o Breve Catecismo é um conjunto de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã. Sempre lemos no nosso culto para nossa edificação e instrução. Então, o que exige o sétimo mandamento? Nós vimos semana passada que o sétimo mandamento é não adulterarás. Mas o que exige o sétimo mandamento? Vamos ler juntos? O sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Tá? O sétimo mandamento é um convite à pureza, à castidade, né? Não para sermos apenas santos exteriormente, mas interiormente. Que nosso coração tenha desejos santos, que nossas palavras sejam santas, que os nossos hábitos sejam santos. Esse é o convite, é isso que exige o sétimo mandamento. Gente, de maneira especial hoje, e cravando oficialmente o término da nossa construção, aleluia, né? O Durval não vai habitar mais para sempre na casa do Senhor, como diz Zé Carlos. Quero chamar as crianças aqui na frente. Nós vamos orar por elas e elas serão conduzidas a um tempo de estudo bíblico. Tá? Mães, vocês fiquem à vontade. Mães que têm filho pequeno, se quiserem trazer os filhos aqui na frente, podem trazer. Se não quiserem, fiquem à vontade. Tá?
De maneira especial, quero chamar minha irmã aqui na frente, veio direto de Salvador, convidá-la a fazer essa oração por este momento com as crianças, para que o Senhor conduza todo esse tempo. Graças a paz, irmãos. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Pai, para ouvir Tua palavra, para Te louvar e para Te adorar, ó Deus, e neste momento especial, nós pedimos pelas crianças, pela professora que vai falar com elas, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor prepare o coração delas, ó Pai, para receber a Tua palavra, ó Deus, e que a Tua palavra habite em seus pequenos corações, ó Deus, e que a semente, ó Deus, plantada nesses corações possa germinar para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Abençoe as nossas crianças, cuida delas, de cada pai, de cada mãe, ó Deus, dando sabedoria para que eles andem nos seus caminhos, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá. Meus sobrinhos estão aí hoje, o Pedrinho, André. Glória a Deus. Sala recheada hoje. Bom demais, gente. Então nós vamos para o nosso tempo de reflexão. Né? Nós temos conversado sobre a série Convocação, onde nós temos afirmado que a maneira que Deus convoca é diferente da maneira como o mundo convoca. Né? A maneira que Deus escolhe é diferente da maneira que o mundo escolhe. Então, estamos todos em ritmo de Copa, na expectativa do Hexa. Depois do jogo de ontem, vocês estão satisfeitos? O Hexa vem, né? O Brasil convenceu ontem, não? Né? Todo mundo frustrado. O Brasil convenceu ou decepcionou na visão de vocês? Decepcionou, né? Pensando nisso, né? Pensando na sua frustração, na nossa decepção, nós estamos conversando sobre a série Convocação, e Deus escala quem ninguém escalaria. E nós estamos diante dos maiores eventos mundiais, né? Um evento que reúne nações do mundo inteiro, onde os olhos de todos ao redor do mundo estão voltados para a Copa do Mundo. Qualquer lugar que a gente vai no horário de jogo, está passando o quê? Copa do Mundo, né? Os olhares de todo mundo estão atentos aos melhores jogadores do mundo, disputando uma taça, disputando um título. E quem é convocado para a Copa do Mundo? Só os melhores, né? Temos grandes nomes representando suas seleções. Temos o Messi, temos o Cristiano Ronaldo, né? Alguns brasileiros estão lá, Neymar vai fazer diferença nessa Copa, né? Iludidos, né? Tem um povo iludido aqui na igreja que precisa se arrepender. Tá? Ilusão é pecado, irmão. Tem que sair do engano, né? Mas temos grandes nomes na Copa do Mundo e todo mundo quer ver essas pessoas brilhando, essas pessoas jogando, essas pessoas fazendo jogadas incríveis. E para um evento desse porte, nenhum técnico chama um jogador da Série D do Brasileirão, né? Do Paraná Clube, né? Selecionar um jogador do Paraná Clube, do Coxa, pelo amor, né? Não quero ofender ninguém, brincadeira, tá? Brincadeira aí, pessoal aí tô pisando em ovos aqui, né, cara, em terrenos perigosos aqui, né? Não, mas os técnicos escolhem quem? Os melhores jogadores, né? Aqueles que estão jogando o melhor futebol, aqueles que estão se destacando mundialmente. Os técnicos escolhem os jogadores mais capacitados, mais bem preparados para trazer um título mundial para a nação. São só os melhores que estão lá. Mas será que esse é o critério da escolha divina? Deus escolhe os melhores, os mais bem capacitados. Deus escolhe os mais inteligentes, os mais ricos, os mais poderosos. O que você pensa disso? Não, né? Hoje nós vamos ver que Deus escala gente incapaz. Imagine o Ancelotti na entrevista falando, não, vou escolher só os mais incapacitados. Só os pernas de pau para jogar na seleção. Meu Deus, já era a carreira dele, mas não, Deus escala gente incapaz. Deus escala gente que não tem capacidade nenhuma. E eu quero ver isso com você a partir da história de Moisés. Tá? Antes de ler o texto bíblico, eu quero contar um pouquinho da história deste homem, né? A maioria de nós
conhece a história de Moisés, um bebê que foi colocado no rio, dentro de um cesto para ser salvo de um decreto do faraó, que mandou matar todos os meninos recém-nascidos com o objetivo de exterminar a nação de Israel. No rio ele é resgatado pela filha do faraó, né, aquele enredo de filme mesmo, né? A filha do faraó o encontra, né? Mas ela vai contra o edito do seu pai, porque ela quer cuidar dessa criança, e aprove a providência divina em toda essa história, que ele fosse resgatado por uma filha de faraó, e que ainda tivesse a oportunidade de ser amamentado pela própria mãe, né? A providência divina faz essas coisas. Esse homem foi formado no Egito, ali ele aprendeu a arte da escrita, ali ele aprendeu a cultura egípcia, a cultura mais avançada do seu tempo, e Deus, por meio de toda essa história, já estava preparando um homem para a missão de libertar o seu povo da opressão. Deus estava forjando Moisés no Egito. Só que Moisés, ele carregava uma sombra na alma. Um belo dia, ele viu um egípcio batendo num hebreu, diante do seu sangue, diante da sua família. E como ele viu que não havia ninguém por perto, ele foi e fez o quê? Matou o egípcio, né? No dia seguinte que ele matou o egípcio, ele estava se sentindo cara, salvei o irmão do meu sangue, né? Lutei pela minha família. E ele viu 2 hebreus brigando, ele foi separar a briga, e o pessoal, ei, peraí, né? Quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Você vai nos matar como matou o egípcio? Você imagina a cara de Moisés quando ele ouviu isso. Moisés empalideceu, começou a suar, ficou pálido. Ele teve medo e pensou, lascou. Agora todo mundo já descobriu o que eu fiz, né? Eu achei que não tinha ninguém vendo, mas todo mundo já descobriu. E quando isso chegou aos ouvidos de Faraó, Faraó queria matar Moisés, mas Moisés fugiu para o deserto. Um grande homem de Deus, mas com uma morte nas suas costas, um homicida, um assassino. Mas mal sabia Moisés que no futuro Deus o nomearia líder e juiz sobre o seu povo. Mas aqui Moisés já havia percebido que ele, sozinho, era incapaz de libertar o povo de um império tão poderoso. Era a superpotência do seu tempo, não tinha jeito dele fazer isso sozinho. E Moisés, gente, é para nós um retrato de quando tentamos fazer as coisas sem Deus. Isso termina em tragédia, isso termina em medo, isso termina em fuga. Saiba disso, a sua tentativa de ter um casamento para a glória de Deus, de criar bem os seus filhos para a glória de Deus, de viver em santidade para a glória de Deus, de viver honestamente no seu trabalho para a glória de Deus, vai terminar em tragédia, se Deus não capacitar você. Tudo isso vai terminar em tragédia e frustração, se você insistir em viver a sua vida sem Deus. Que esse é o próprio relato da queda que todos nós repetimos. Nós insistimos em viver uma vida e fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Isso termina em tragédia, em frustração, em medo, em fuga. Alguns poderiam objetar, pastor, eu conheço filhos bem educados de pessoas que não creem em Deus. Conheço bons casamentos de pessoas que não são cristãs. A gente objeta dessa forma, né? Mas, gente, você pode ter a melhor educação do mundo, o melhor casamento do mundo, a melhor profissão do mundo, se você ainda não conhece Jesus, a sua vida é uma tragédia. Essa é a afirmação das Escrituras. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas sem Jesus a sua vida é uma tragédia. Está fadado ao fracasso. Moisés, então, ele vai para o deserto, ali ele permanece por 40 anos. No deserto ele se casa, ele constitui uma família, ele tem filhos, ele desenvolve a sua profissão como pastor de ovelhas, e num dia comum, pastoreando o rebanho ordinariamente, ele se depara com uma cena inusitada, uma sarça ardente. Mas era comum as sarças pegarem fogo no deserto. Só que o que chama a atenção de Moisés? A sarça não se consumia. E o texto revela que era o anjo do Senhor presente na chama de fogo. Aí Moisés, movido pela curiosidade, como disse o Faustino, curioso, né?
Olha que fantástico, né? A sarça não se consome, uau! E ele se aproxima da sarça, movido pela sua curiosidade, e ali ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, que a terra em que você está pisando é terra santa. E aí ali Deus se revela para ele fala que ele é o Deus dos seus antepassados, ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles que vieram antes dele, e o texto vai dizer que Moisés ali estremeceu. Diante da voz de Deus, diante da revelação divina, ele estremece, ele teve medo, tamanha grandeza e santidade de Deus, ele fica com as pernas tremendo diante da revelação de Deus. Então Deus diz para ele: Moisés, eu ouvi a opressão do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés, eu estou vendo que eles estão sofrendo. E o que Deus afirma? Eu desci para livrá-los e para conduzi-los para uma terra farta. Essa expressão é linda, e guarde essa expressão: eu desci para livrá-los. Mas sabe o que Deus diz? É com você, Moisés. O negócio é contigo. Eu estou te enviando para Faraó, para tirar o meu povo do Egito. Você vai fazer aquilo que você gostaria de fazer. Você não queria fazer justiça pelo povo hebreu, agora você vai. Mas você não vai mais do seu jeito, você vai do meu. Você não vai mais pela sua força, você vai pela minha. Você não vai mais pelo seu nome, você vai pelo meu nome. E aí que Moisés se depara com a convocação divina, com a sua incapacidade. Antes de continuarmos, eu quero orar com você. Vamos orar? Pai querido, sua palavra é viva, Senhor. Sua palavra é viva, é real, ela é eficaz. Senhor, nos livra, Senhor, de sairmos daqui apenas com mais uma informação. Porque sua palavra não quer só informar, gente, a sua palavra nos transforma. A sua palavra faz algo dentro de nós. Eu te peço, Senhor, que a sua palavra proclamada aqui nos transforme. Nos torne pessoas diferentes nessa manhã. Que a sua palavra nos santifique, para que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Então Deus faz essa convocação, e Moisés se depara com a sua incapacidade. Mas o que fazer diante das nossas incapacidades? O que você deve fazer diante das suas incapacidades? A primeira coisa é: olhe para Deus. Diante das minhas incapacidades, diante das nossas incapacidades, diante das suas incapacidades, olhe para Deus. Então aqui se coloque no lugar de Moisés, diante do chamado de Deus. Moisés conhecia o Egito, era a superpotência do seu tempo, tinha o poderio militar mais avançado do seu tempo. Além disso, certamente em algum lugar do Egito havia um cartaz de procurado ali, com o nome de Moisés, por ele ter matado um oficial egípcio. Se tinha um lugar que Moisés não queria voltar, era esse tal de Egito. 40 anos tinham se passado, né? Vida estava feita, casado, com filhos, com uma profissão, estabilidade, se a coisa apertasse tinha o sogro, né? Moisés estava tranquilo. Quem mandou ceder a curiosidade, não é mesmo? E diante de tudo isso, diante de uma vida tranquila, estável, diante do chamado de Deus, ele responde: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Senhor, quem sou eu? O que eu vou fazer lá? Como que eu vou fazer isso? Deus, se eu for lá, eu vou morrer. Começar por aí, que o pessoal lá já não é muito com a minha cara, né? Já vão tirar a minha vida. Deus, quem sou eu? Não é assim que nós reagimos ao chamado de Deus? Quem sou eu para evangelizar pessoas, Deus? Eu não sei nem falar direito, não sei nem explicar direito as coisas celestiais. Quem sou eu para discipular as pessoas? Né? Olha o meu passado, olha o que eu já fiz, olha o tamanho do desafio. Deus, é demais para mim. Quem sou eu para seguir Jesus e me tornar como Ele?
Tem muitas pessoas que reagem a isso. Quem sou eu? Pastor, Deus não me quer, não. Olha o meu passado, olha o terror, olha as coisas que eu já pratiquei. Deus não vai me querer de volta. Pastor, olha o que Deus pede. Perdoar 70 vezes 7. Quem perdoa é Deus. A gente não perdoa, não. Quem sou eu para fazer o que Jesus fazia? Jesus é Jesus. Quem sou eu para obedecê-lo? Quem sou eu para permanecer alegre em toda e qualquer circunstância, mesmo diante das tempestades da vida? Eu não consigo, Deus. Quem sou eu para ser uma pessoa santa? Santo é só Deus. Os mandamentos dele são difíceis demais. Deus, aquilo que o Senhor me pede para fazer na sua palavra, quem sou eu? Nós reagimos assim. Nós inventamos inúmeras desculpas para não cumprir aquilo que Deus nos pede para fazer. Então, diante de tudo que Deus te pede para fazer, em primeiro lugar, se você bater no peito e dizer, eu sou capaz, você não entendeu nada. Moisés está certo na sua objeção. Ele não tinha capacidade de fazer o que Deus estava lhe pedindo. E essa é a grande tragédia da nossa vida. Nós não temos capacidade de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Não, nós não somos santos, não conseguimos ser santos, não conseguimos ser obedientes. Não somos os melhores evangelizadores e discipuladores do mundo. Somos omissos. Não conseguimos. Mas se você bater no peito e dizer que você é capaz, você ainda não entendeu. Você não é capaz de fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Mas o que Deus faz é tirar o olhar de Moisés de si mesmo e conduz o olhar de Moisés para ele. Isso que Deus faz. Diante do chamado que Ele tem para cada um de nós, Ele não fala para a gente olhar para nós. Ele fala, olha para mim. Nós ainda não entendemos que o nosso grande problema como seres humanos é que nós olhamos demais para nós mesmos. E deixamos de olhar para Deus. O problema fundamental da humanidade é que nós somos muito ensimesmados. A origem da queda é o olhar de si, ao invés do olhar para Deus. Esse é o grande problema, a grande tragédia da nossa vida. Nós olhamos demais para nós mesmos. Demais para nós. É claro, nós vivemos uma geração terapêutica, isso é excelente. A palavra de Deus nos incentiva a conhecermos a nós mesmos, a conhecermos a maneira como nós pensamos, a maneira como nós reagimos e sentimos. Mas o seu olhar não pode parar em você mesmo. Essa é a origem da própria queda. Se você olhar demais para si mesmo, você vai pecar sempre. Você sempre vai agir com egoísmo, olhando apenas para si mesmo. Essa é a tragédia. Por isso, o convite de Deus é sempre para fora, não é? O convite de Deus é o que? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Deus sempre tira o nosso olhar de nós, porque qual que é o problema? Nós olhamos demais para nós mesmos. Mas Deus já havia dito para Moisés que quem desceu para livrar o povo é quem? Ele mesmo. Moisés, eu desci para livrar o povo, você é só um instrumento em minhas mãos. Então entenda o seguinte, Deus se importa mais com você, com a sua família, com a igreja, com o mundo, do que você mesmo. Ele é o Deus que desce, Ele é o Deus que intervém e que tem a capacidade de mudar o rumo das coisas, não você. A diferença é que quando nós ouvimos a sua voz e quando nós olhamos para Ele, Ele nos usa como instrumento poderoso em suas mãos para mudar a realidade das coisas. Mas isso acontece quando nós ouvimos a voz dEle, quando nós olhamos para Ele. Porque quem se importa com as coisas de fato é Deus, não você. Por isso olhe para Deus. Então veja só a resposta que Deus dá para Moisés, eu estarei com você. Moisés estava olhando para si mesmo, falando, quem sou eu, Deus? E Deus falou o quê? Deus respondeu a pergunta dele? Deus falou, não, você não é nada mesmo. Não, eu estarei com você. Gente, o que Moisés precisava não era mais de autoestima. Deus não ficou afagando o ego de Moisés, falando, não, Moisés, vamos lá, cara, você é o cara. Você é uma máquina de vencer, Moisés, vai, você é o cara, você vai dar conta, né?
olha para o espelho e diz, você é o cara, né? Não, não é isso que Deus faz. O que Moisés precisava não era de mais autoestima. O que Moisés precisava não era de mais preparo, não era de mais talento. O que Moisés precisava era de uma maior consciência da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que supre tudo que nós precisamos para realizar o que Deus nos chama para fazer. É a presença dEle. Não é de mais autoestima que nós precisamos. É a presença dEle que garante tudo o que Ele nos chamou para fazer. Sabe o que nós precisamos? De uma maior consciência da presença de Deus. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, eu vou fazer. Eu vou libertar, eu vou agir. O que cabe a você é confiar em mim. Ouvir a minha voz e segui-la, só isso. Você precisa de uma maior consciência da minha presença. O que muitas vezes falta para nós é uma maior consciência da presença de Deus. Nós temos uma baixa consciência da presença de Deus, de quem Ele é. Se nós tivéssemos mais consciência disso, a nossa vida mudaria. Se eu tivesse a consciência da presença de Deus em minha casa, certamente minha relação com minha esposa mudaria. As coisas que eu faço no secreto mudariam, porque Deus está presente. O que nós precisamos é de uma maior consciência da presença de Deus. Mas Moisés continuou, quando eu chegar diante dos israelitas, ele lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer, Deus? Eu não sei nem o seu nome. Não sei nem o Senhor está me enviando para uma missão, mas eu não sei nem o seu nome. O que eu vou dizer? No nome de quem eu vou falar, Deus? Com que autoridade eu vou fazer isso? Porque da última vez que eu tentei, debocharam de mim. Né? Falaram, eu sei que você fez com o egípcio. E aí, cara? Debocharam de mim, Deus. No meu nome eu não consigo fazer isso. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Gente, e aqui é a primeira vez que Deus revela o seu nome pessoal nas Escrituras. É a primeira vez que aparece aquilo que nós chamamos de tetragrama divino, Yahvé. É a primeira vez que Ele revela o seu nome pessoal, que significa que Ele simplesmente é o princípio de tudo que existe. Yahvé significa, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que existe, indicando que Ele é o princípio de tudo que existe, sem Ele nada existiria, porque Ele é aquele que é de fato. As coisas só existem e são o que são, porque Ele existe. Ele é o Deus que criou tudo pela simples palavra da sua boca. Nós não sabemos o tamanho do poder disso. De um Deus que cria um universo complexo, harmonioso, que funciona com o simples poder da sua palavra. Yahvé significa que Ele não é governado por ninguém, ninguém governa Deus. Ele tem poder para realizar o que Ele quiser. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz e acontece. Nada pode frustrar os planos de Deus, porque Ele é o poderoso, Ele é Deus. Os poderosos deste mundo, Faraó, Deus olha e fala, dá risada, porque eles não são nada diante do poder de Deus. Ele é aquele que é e sempre será, sempre vai existir e nunca vai mudar. Olha quanto significado no nome de Deus, no simples eu sou. Ele é o Deus que chamou Abraão e fez promessas a Abraão, que viveu centenas de anos antes de Moisés e continua e permanece vivo. Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele é santo, e por isso Ele é inteiramente confiável. Aquele que sempre vai cumprir o que promete, porque Ele não pode mentir. Aquele que está vivo e é a própria vida e sempre está se movendo em favor do seu povo. Este é o eu sou. É na autoridade deste nome que nós cumprimos o que Ele nos chama para fazer. É no poder, no nome de Deus, que nós podemos fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Ele é Deus. E Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele é Deus e não deveríamos ousar fazer qualquer outra coisa sem Ele. Olha só o que Deus está comunicando para Moisés. Moisés, se você entender quem eu sou,
o tamanho da minha grandeza, o tamanho do meu poder, você não deveria ter medo de ir até o faraó. Você vai ter plena consciência que o faraó não é nada diante de mim. O faraó não é nada diante do meu poder. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você sabe o que Deus fez no Egito. Você sabe que faraó não pôde resisti-lo. Isso que ainda Deus pegou leve. Com as 10 pragas do Egito, porque Ele é poderoso. Gente, sem Deus, nada é possível. Mas com Deus tudo é possível. Saiba disso. Sem Deus nada é possível, nada acontece, mas com Ele tudo é possível. Sim, você é incapaz de viver uma vida santa, você é incapaz de alcançar o coração das pessoas com o Evangelho, você é incapaz de fazer novas pessoas semelhantes a Cristo Jesus, você é incapaz de fazer um casamento melhor, de ter filhos melhores, de viver integramente no seu trabalho, de ser reto em todas as áreas da sua vida, mas com Deus, tudo isso é possível. Com Ele, por meio dEle, essas coisas são possíveis. Então pare de olhar tanto para si mesmo, para as suas incapacidades, para as suas falhas, para as suas limitações, e olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para o seu Criador, que revela para nós: vocês são incapazes, mas se eu estou chamando vocês, eu vou capacitá-los para isso. Eu vou fazer isso por meio de vocês. Mas diante das nossas incapacidades, Deus não nos convida apenas para olhar para Ele, mas Ele nos convida a olhar para o outro, mas sempre tirando o nosso olhar de nós mesmos. Então veja só, mesmo diante de todo esse discurso de Deus, Moisés ainda declara: ó Senhor, não entendeu nada, né? Deus fez esse baita discurso, falou quem Ele era, Moisés não entendeu, foi nada, né? Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Senhor, eu não consigo falar bem. Deus estava falando de libertar do faraó e Moisés estava pensando em performance. Esse é o problema, a gente pensa muito em performance. A gente quer performar bem, a gente não quer passar vergonha. A gente quer evangelizar as pessoas e não passar vergonha, a gente quer ter tudo preparado. Nós pensamos muito em performance. Moisés já estava pensando no faraó e falou: não, preciso fazer um discurso de arrasar, mas sou gago, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo isso aqui, Deus, né? Moisés queria lacrar no Egito, chegar no faraó, dar aquele baita discurso. A gente pensa em performance, esse é o nosso problema. A gente é muito movido pela aparência, pelo desempenho. O que nos encanta na Copa do Mundo? Desempenho, performance. Nós pensamos só nisso. Nós não queremos ser tanto espirituais assim, mas nós queremos parecer espirituais para as pessoas. Às vezes a gente nem quer um bom casamento, a gente só quer que as pessoas pensem que a gente tem um bom casamento. Nós somos movidos pela performance. Olha o que Moisés, depois que Deus falou, estava pensando. Performance, fala. Alguns vão dizer que Moisés sofria de gagueira, mas o fato é que ele estava olhando para si mesmo, para suas próprias incapacidades e limitações. Nós fazemos isso, mas não era isso que Deus precisava. Sabe o que Deus deseja? Homens e mulheres com corações totalmente entregues a Ele. É isso que Deus deseja. O restante, Deus vai fazer, independente das suas limitações, capacidades, falhas, defeitos, traumas, passado. Deus vai operar, e Ele quer fazer isso por meio de você. Mas olha o que Deus diz. Travou aqui o negócio, mas vamos lá. Olha o que Deus diz no capítulo 4, versículo 11. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, Moisés, só vai. Eu estarei com você. Eu vou ensinar o que você tem que dizer. Eu vou falar por meio de você. Moisés foi convencido disso aqui? Não. Não, eu acho que sim. Deveria ter sido, né?
convencido, né? Mas diante do que Deus disse, Moisés falou: ah, Senhor, envia outra pessoa no meu lugar. Eu não quero não, Deus. Eu entendi, Senhor, muito bonito tudo que o Senhor disse, concordo até, bom demais, eu não quero, eu não sou capaz, Deus, manda outros. Não é isso que nós fazemos? Se tiver outro no meu lugar, Deus, manda aí. Mas aí o Senhor perdeu as paciências, então, gente, a paciência tem um limite, até a paciência de Deus tem limite, tá? Saiba disso. Não fica abusando muito da paciência de Deus, não, porque tem um limite. Porque o texto fala, o Senhor se irou com Moisés. E disse, pelo amor de Deus, homem, né? Vai, você não tem um irmão, o levita, né? Eu sei que ele fala bem. Você está pensando nisso, em falar bem, em performance? Beleza, leva o seu irmão. Ele já está vindo ao seu encontro, ele vai se alegrar ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Mais uma vez, eu estarei com vocês quando falarem. E lhes direi o que fazer. Quando a gente continua a história do Êxodo, a gente percebe que isso era só uma desculpa para Moisés. Porque a gente vê Moisés falando direto com o faraó, sem intermediação de Arão, né? A gente vê isso. Então lembre-se de duas coisas. O chamado de Deus para você é intransferível. Deus não quer outra pessoa. Deus quer você. Deus não falou, beleza, Moisés, tranquilo, vou chamar outra pessoa. De boa, entendi que você não quer, beleza. Não vou insistir. Não, o chamado de Deus para você é intransferível. Deus queria Moisés e era Moisés que ia para o Egito. O chamado de Deus para a evangelização, para o discipulado, é para você. Isso é intransferível, compromisso seu. O chamado de Deus para ser um bom esposo e uma boa esposa é seu. Não deixa outra pessoa fazer isso, meu irmão. É tua responsabilidade fazer isso. O chamado de criar os seus filhos, a responsabilidade de ensiná-los é tua. Deus não quer outra pessoa criando seus filhos. A responsabilidade é sua. O chamado de Deus para cada um de nós, para vivermos uma vida santa, é intransferível. Deus quer você. Mas como nós transferimos responsabilidade, não é? Ainda mais quando nós falamos de missão, evangelização, discipulado, o que a gente faz? Pastor! Né? Não, pastor, já estou mandando dinheiro para missionário. Não, não é isso. É você que tem que falar, irmão. É você que tem que discipular, onde você estiver. É teu o chamado. Deus não quer outra pessoa, Ele quer você. Em segundo lugar, Deus nos presenteou com uma igreja para que possamos ser apoio mútuo uns para os outros. Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos lutar sozinhos. Deus nos deu uma igreja para que possamos contar um com o outro como um time. Um time ruinzinho, né? Que a gente é assim mesmo. A gente não é a França, esqueça. A igreja não é a França. Um dia vai ser muito melhor que a França, mas a igreja não é a França. A igreja é o Voltaço, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Cheio de falhas, defeitos. Não falo do Fluminense, irmão. Não, o Fluminense já está a outro nível, patamar. Fluminense é a igreja glorificada. Mas aqui nós somos um time para contar um com o outro. Onde a missão de evangelizar é nossa. Não precisa fazer isso sozinho, nós estamos aqui para fazer juntos. Nós estamos aqui para discipular as pessoas juntos. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, confessar os nossos pecados, as nossas limitações uns para os outros. A gente fala, pessoal, estou falhando demais no meu casamento, o que eu posso fazer? Com os meus filhos, o que eu posso fazer? E às vezes a gente quer lutar sozinho, mas Deus nos presenteou com uma igreja. Porque o objetivo é nós vivermos isso juntos. Aqui é e deveria ser o lugar que vamos encontrar arãos, para nos incentivar e apoiar para que possamos viver a vida de Deus e a vontade de Deus juntos. Mas sabe o que você vai precisar para isso? Tire os olhos de você mesmo. Você não tem capacidade para resolver tudo sozinho. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Quantas vezes já recorri a pessoas que estão aqui?
Quantas vezes já abri meu coração com os meus presbíteros? E falar, não estou conseguindo, não estou aguentando, não estou suportando. E como eu tive a oportunidade de ser pastoreado por eles, por pessoas que estão aqui. A gente precisa parar com essa síndrome de super-homem, de eu dou conta. Não damos. Você não está sozinho, você precisa de gente, você precisa de amigos. Você precisa de arãos na sua vida. Eu espero que você encontre isso aqui. Mas parece que após esse encontro com Deus na sarça, Moisés aprendeu bem a lição da confiança e da dependência, porque num determinado momento da história, quando Deus está conduzindo o povo para a terra prometida, Moisés ele afirma o seguinte: Senhor, se não fores conosco, não nos envies. Moisés aprendeu a lição. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envies. Gente, essa deveria ser a nossa declaração. Não ouse fazer nada se não for na dependência de Deus. Não ouse fazer nada na sua vida se não for da vontade de Deus. Não ouse fazer nada na sua vida sem a companhia e a direção de Deus. Não ouse fazer isso. Se o Senhor não for, nós não vamos. Se o Senhor não aprova, nós não fazemos. Deus está nos convocando a viver em novidade de vida. Deus está nos convocando a sermos santos em tudo que nós fizermos. Deus está nos convocando para termos mente, coração, desejo, palavras e ações moldadas por Ele para a sua glória. Deus está nos convocando para termos relacionamentos marcados por amor, perdão e compaixão. Deus está nos chamando para uma vida de serviço, onde o outro é mais importante do que eu. Deus está nos chamando a compartilhar com o mundo o que Ele fez por meio do Seu Filho amado Jesus Cristo. Deus está nos chamando para fazer discípulos, pessoas parecidas com Ele. Deus está nos chamando para amar os nossos inimigos e perdoar aqueles que nos ofendem. Diante desse chamado, nós somos incapazes. Você sabe disso. Eu vejo muitas pessoas atormentadas porque seus melhores esforços não garantem um bom casamento, não garantem filhos que sigam o caminho que você ensinou, não garantem ministérios melhores e filhos melhores. Talvez você esteja cansado e frustrado por tudo isso. Falar, pastor, eu tenho me esforçado, mas nada está acontecendo. Por isso, olhe para Deus. Ele é o Deus que desceu para nos salvar. Ele é o Deus que desceu para nos resgatar e Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Jesus é o Deus que desce porque nós somos incapazes. Nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Nós somos incapazes de cumprir aquilo que Ele deseja, mas Jesus não. Jesus é o craque da Copa do Mundo, que faz o que ninguém consegue fazer. Jesus é aquele que cumpre perfeitamente todos os preceitos e toda a vontade de Deus, e nos livra disso, do peso da nossa incapacidade, e nos conduz para a sua vida, onde Ele fala, vocês não conseguem, mas eu consigo, e agora vocês estão em mim, vocês estão ligados a mim, e são capacitados por mim agora. Na sua morte, Jesus nos une a Ele, de tal forma que eu e Jesus somos um. Vocês e Jesus são um. Você é nutrido por Ele agora. Você é capacitado por Ele agora. O Espírito Santo habita em você agora. O Espírito de Cristo habita em você, de tal forma que aquilo que era incapaz de ser feito, pode ser feito. Você que era incapaz de ser amoroso, agora pode ser amoroso. Você que era incapaz de ser paciente, agora é capaz de ser paciente. Você que era incapaz de ser um bom esposo, agora pode ser um marido amoroso, que se entrega, que se dedica. Uma mãe e um pai presentes, porque o Espírito Santo habita em você. E a beleza da salvação é que por meio de Jesus nós podemos nos aproximar de Deus. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos fracassos, apesar dos nossos pecados, o Deus Santo e Perfeito nos chama pelo nome e permite que nos aproximemos dEle. A maior beleza da salvação é que a nossa relação com Deus é restaurada
por meio da crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor. E agora Ele nos chama, cooperem comigo. Eu estou reconciliando o mundo. E assim como eu reconciliei vocês, eu estou chamando vocês para esse ministério da reconciliação. Eu estou chamando vocês para fazerem parte disso. Mas, Senhor, não somos capazes, vocês não são mesmo, mas o meu Espírito está sobre vocês. E Ele vai capacitá-los a fazer tudo o que eu ordenei que vocês fizessem. Mas isso vai exigir uma coisa de nós: tirar as sandálias dos nossos pés, sermos humildes, nos arrependermos e dependermos de Deus e não de nós mesmos. As Escrituras revelam que aqueles que se encontraram com Deus e que foram encontrados por Ele não são mais os mesmos. Meu amigo, se Jesus encontrou você, você não é mais o mesmo. Tudo mudou, e se Deus encontrou você, assim como encontrou Moisés, não ouse seguir em frente sem Ele. E não ouse seguir em frente sem caminhar ao lado de pessoas para cooperar com você. Olhe para Deus. Olhe para o outro. Sem Deus nada é possível. Mas com Deus tudo é possível. Quero orar com você. Pai querido, nós nos rendemos diante do Senhor. E assim como Moisés, nos maravilhamos diante da grandeza do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é aquele que é. O Senhor é aquele que existe antes das coisas existirem. O Senhor é eterno. É o princípio de tudo que existe. O Senhor sempre existiu e sempre existirá, e isso é grandioso demais para nós. O seu poder é insondável e incomparável, Senhor. E nós estremecemos diante da sua grandeza, diante da sua santidade, diante da sua beleza. O Senhor é Deus. E nós nos rendemos diante do Senhor. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos chama. Nós somos aqueles que ouvimos a sua voz, reconhecemos a sua voz e seguimos o Senhor. Capacita essa igreja para continuar olhando para o Senhor, a manter os olhos fixos no Senhor. Sim, Senhor, não somos capazes, mas o seu Espírito Santo está sobre nós. E mais uma vez nos enche com o seu Espírito Santo essa manhã. Nos capacita, Senhor, para que possamos viver a sua vontade. Nos capacita para que possamos viver para a sua glória em tudo que nós fizermos. Nos capacita para que nós vivamos em santidade, Senhor. Nos capacita para que sejamos como o Senhor é. Em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, nos capacita a sermos amorosos, a sermos justos, a sermos pacientes, a sermos compassivos, generosos, a dominarmos a nós mesmos. Nos ajuda, nós não conseguimos, mas o seu Espírito Santo que está em nós está fazendo isso em nós. Capacita a sua igreja, Senhor. Nos capacita para que, ao pisarmos os pés para fora dessa igreja, que nós sejamos suas testemunhas. Nós possamos anunciar a grandeza de quem o Senhor é. Para que outros sejam chamados para participar da sua vida. E, Senhor, não existe nada melhor do que caminhar ao lado do Senhor. Que possamos conceder esse privilégio a outras pessoas. Para que assim como nós, elas também se encantem com a sua grandeza, se estremeçam diante do Senhor e sigam o Senhor. Pai, nos ajude a caminharmos uns com os outros, a não pensarmos apenas em nós mesmos. Nos ajude a não olhar apenas para as nossas necessidades, para as nossas limitações, mas nos ajude a olhar para o outro que está ao meu lado. Que sejamos suporte um para o outro aqui, Senhor. Que sejamos incentivadores, que sejamos amigos, que sejamos companheiros. Que sejamos aqueles que compartilham os fardos, Senhor. Que sejamos aqueles que declarem para as pessoas: vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui com você. Nos ajude, Senhor, a olhar para o Senhor e a olhar para o outro. E assim glorificar o seu nome em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quero chamar as crianças aqui na frente. Elas prepararam
um versículo especial para ler para nós, onde elas vão resumir tudo que eu falei em 10 segundos. Deus disse: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Isso. Eu falei que elas iam resumir tudo em 10 segundos. Deus disse: haja luz e houve luz. Acabou, Ele é Deus. Ele tem todo o poder, né? Nós vamos ficar de pé, vamos receber a bênção do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida e o mundo inteiro, para a glória do seu nome, amém e amém. Pessoal, rapidinho, só lembrando a nossa agenda, tá?